Programa do Ratinho, de segunda a sexta, às 10 da noite, no SBT. SBT Rio, manhã. Oferecimento Telex, soluções auditivas, 2535-5151. Idosa morre atingida por bala perdida quando ia visitar o túmulo do neto no cemitério do Caju. Acontecia um tiroteio entre policiais e bandidos do lado de fora. E veja também, policial e irmão mortos em São João de Meriti foram assassinados por milicianos. Segundo as investigações, os paramilitares confundiram as vítimas com assaltantes. E ainda a denúncia, uma estação de trem construída há 12 anos, mas ela nunca foi inaugurada, porque não existe passarela para permitir o acesso dos passageiros. Olá, bom dia, hoje é terça-feira, 2 de dezembro. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. A PM investiga o vídeo que mostra jovens sendo humilhados. Os moradores da comunidade fazem exercícios físicos sob ameaça de fuzil. Você vai ver agora a reportagem completa com o Rafael Paiva. Vamos, gordinho, dedinho no chão rodando. Vai, gordinho. De acordo com a polícia, o vídeo teria sido gravado na favela do Sabão, em Niterói, região metropolitana do Rio. Gordinho, ó, tá sugando a tropa. Vambora, gordinho. Faz com a mão só e a outra segura as calças. Nesse ponto da gravação é possível ouvir os policiais submetendo cerca de 10 moradores à prática de atividades físicas, como polichinelos e flexões, no meio da lama. Olha lá onde eu botei ele, na força. Olha lá, gordinho. Aqui um policial aparece carregando um fuzil e ainda debocha de um homem. O final é 100 metros raso. O último que ficar, o pau. O comandante do 12º Batalhão afirmou que a corporação abriu inquérito policial militar para apurar o caso e descobrir a data do vídeo e se realmente aconteceu na comunidade do Sabão. O prazo para a conclusão do inquérito é de 30 dias. O que acontece, infelizmente, nas comunidades é que a polícia, por ter patente ou por ser policial, ele se acha no direito a fazer qualquer tipo de coisa. E o morador acaba ficando com raiva de toda a corporação por causa dos desvios de conduta cometidos por alguns. Chamar de gordinho, falar para ficar na lama, fazer exercício físico é coisa de bandido, não é coisa de policial, não é coisa de quem veste a farda, de quem deveria honrar justamente porque fez um curso, porque recebeu um treinamento ou deveria ter recebido e saber todos os ensinamentos de que não se deve fazer esse tipo de coisa. Exatamente o que mostra esse vídeo. E pior, ainda gravam, porque quem gravou, quem colocou essas imagens aí na internet, provavelmente eles mesmos na tentativa de depois rirem desse absurdo que é dentro de uma comunidade, seja ela pacificada ou não. A gente tem aí, dá para ouvir novamente o áudio que eles falam no momento em que fazem essa chacota com os moradores? Se for possível, vamos colocar novamente o áudio, porque na hora em que eles pedem para que os moradores façam polichinelo, façam lá as flexões, eles intimidam, eles dizem vários absurdos para as pessoas e é realmente revoltante. Vamos, gordinho, dedinho no chão rodando. Vai, gordinho. De acordo com a polícia, o vídeo teria sido gravado... Esse é só um trechinho, o vídeo ele é bem maior que isso. E dá para perceber que essa é uma forma de intimidação. Quem não faz o que eles pedem fica com medo de levar um tiro, claro. O policial armado mandando, né? Quem não obedece, né, não tem juízo. Essa é a grande realidade. Isso aconteceu numa comunidade aqui do Rio de Janeiro. Uma mulher morreu vítima de bala perdida aqui no Rio. Ela tinha acabado de visitar o túmulo do neto quando foi atingida. Quem conta é a Marcele Borqueta. A doméstica Célia Maria Santos Peixoto, de 55 anos, tinha acabado de visitar o túmulo do neto no cemitério do Caju, na zona portuária do Rio. Ela ficou no meio do fogo cruzado entre bandidos e policiais da unidade de polícia pacificadora do Caju e acabou sendo atingida na cabeça por uma bala perdida. A família da doméstica estava inconsolável. Testemunhas contaram que houve uma intensa troca de tiros. Segundo a polícia, homens em um carro reagiram
reagiram a uma abordagem. Além da doméstica, uma outra vítima, identificada como Márcio Pinheiro Peixoto, foi atingido por um tiro nas costas. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Souza Aguiar. Após o tiroteio, a polícia fez busca na região. Com medo, comerciantes chegaram a fechar as portas. A perícia feita no local vai apontar de qual arma teriam partido os disparos contra as vítimas. A família já tinha sofrido uma perda porque esse rapaz que a senhora foi lá visitar o túmulo, neto dela, morreu de um acidente de trânsito, de motocicleta. E a mulher vai lá, a senhora vai lá com a sua família, com a filha dela e com o genro, se eu não me engano, para visitar o túmulo do neto e acontece uma barbaridade dessas. Ela passando foi atingida por uma bala perdida. E tem que saber exatamente como é que aconteceu essa troca de tiros. Segundo as primeiras informações, porque isso tudo ainda vai ser levantado, ainda está sendo investigado, a polícia foi fazer abordagem a motoristas num carro. Foi fazer abordagem a um carro suspeito e estavam os bandidos dentro desse veículo e revidaram, atiraram nos policiais. Nesse confronto é que a idosa acabou sendo baleada e morta. A filha dela estava em estado lastimável ontem, chorando muito. Ela disse que viu no momento que estava do lado da mãe. O corpo ficou ensanguentado da jovem, da moça, da filha dessa idosa. E o genro também, todos em situação de desespero, né? Perdeu o filho e agora perdeu a mãe numa circunstância de violência, né? A mãe vítima de violência e o filho na violência do trânsito. E o corpo dessa idosa está no IML e deve passar por necrópsia ainda hoje. Essa necrópsia é importante para saber exatamente a bala, o calibre e quem foi que disparou. Se foram os policiais ou se foram os bandidos que estavam no carro. E no início da noite de ontem, a polícia encontrou também o corpo de um traficante que teria sido morto durante esse tiroteio lá no Caju. O corpo estava dentro de um carro. Policiais do batalhão de choque foram acionados para impedir que moradores da comunidade Parque Alegria fechassem uma das pistas da linha vermelha. O grupo chegou a atirar pedras e paus contra os veículos na via. A gente tem essas imagens? Segundo o batalhão de choque, o protesto seria contra o tiroteio que deixou a idosa e o traficante mortos. Durante toda a madrugada, o BOPE e viaturas da Polícia Militar reforçaram a segurança no local, ou seja, a idosa e um bandido foram mortos ali perto do Caju. E a violência fez vítimas também em Santa Cruz. Lá, a guerra entre traficantes e milicianos deixou 2 mortos e 3 feridos. As mortes aconteceram em frente à UPA da Avenida Cesário de Melo. Você já acompanha comigo as imagens. Avenida Cesário de Melo, que é uma das mais movimentadas de Santa Cruz. Segundo testemunhas, os homens morreram durante um confronto entre milicianos do Cesarão e traficantes da favela do Rola no meio da tarde desta segunda-feira. De acordo com a polícia, um dos mortos foi identificado como Olisson Souza Isabel, de 32 anos. Ele já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. No ataque, outras 3 pessoas ficaram feridas, entre elas o segurança de uma das estações do BRT. Bala para tudo quanto é lado, bandido, polícia, traficante e até um segurança do BRT. E a polícia já descobriu o motivo do assassinato de um PM e do irmão dele em São João de Meriti. Nós trouxemos essa história ontem e agora parece que está se revelando o que aconteceu. Os 2 foram mortos por milicianos, segundo as investigações. Quem traz os detalhes agora para a gente é o Daniel Penafirme. Bom dia, Daniel. Então a hipótese de que eles teriam reagido a um assalto foi descartada pela polícia? O que está sendo investigado exatamente? Bom dia. Muito bom dia, Eliane. De acordo com o titular da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense, delegado João Valentim, o policial Diego Santos de Oliveira, lotado na UPP do Morro do Turano, e o irmão dele foram mortos por milicianos que atuam ali na região de Vilar dos Teles, onde os 2 estavam. O que aconteceu, de acordo com a polícia, foi o seguinte: na noite do último sábado, o policial e o irmão dele perseguiram uma dupla de assaltantes. Os assaltantes haviam acabado de praticar um roubo ali na região. Eles trocaram tiros com esses bandidos. Nesta troca de tiros, acabou sendo baleado no peito um menino Diogo, de apenas 2 anos de idade, ele que está internado no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo. Após essa troca de tiros, os bandidos conseguiram fugir. E foi aí que os milicianos interceptaram o policial militar e o irmão dele. Os 2 teriam sido confundidos com os bandidos que eles estavam perseguindo e aí sim executados
pelos milicianos que atuam ali naquela região de Vilar dos Teles. Ainda de acordo com o delegado João Valentim, lá da Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense, foi o policial militar e também o irmão dele, foram os dois que atiraram em direção a esses bandidos e acabaram vitimando o menino Diogo, que levou esse tiro no peito. Portanto, a polícia confirma que o tiro que vitimou este menino, que está internado, partiu mesmo do policial militar e do irmão dele. A polícia ainda está investigando esse caso e a gente tem outros detalhes na reportagem de Eduardo Oliveira. O meu filho brincando aqui, ele acertou meu filho, o policial acertou meu filho. O menino Diogo Cardoso Peçanha, de apenas 2 anos de idade, estava brincando na calçada perto de casa quando foi atingido por uma bala perdida. Segundo informações de testemunhas, eram 8 horas da noite. Muitas pessoas estavam aqui na rua Morro das Pedras brincando e conversando, quando de repente o policial militar surgiu vindo daquela direção, perseguindo 2 suspeitos. Ele teria efetuado vários disparos e um dos tiros acabou acertando o peito de Diogo, que caiu bem aqui. Ele sozinho veio dando os tiros, um rapaz caiu ali, o piloto certo, e o outro desceu correndo. Nisso que o outro desceu correndo, ele foi tentar acertar o outro de lá. Aí nessa que ele foi tentar acertar de lá, ele acertou meu filho aqui. A tia da criança foi alertada por vizinhos que o sobrinho estava ferido. Ela correu para socorrer. Corri, peguei ele no colo e comecei a gritar socorro, socorro, socorro. Aí joguei pro colo do meu esposo e aí o vizinho foi e levou ele até o hospital. De acordo com o pai, ao perceber que uma criança tinha sido baleada, o policial militar Diego Santos de Oliveira, que estava com o irmão, teria saído do local e se envolvido em um outro confronto a 2 quarteirões dali, onde ele e o irmão, identificado como Diogo, foram baleados e morreram. A troca de tiros e perseguição aconteceram depois que o policial militar reagiu a uma tentativa de assalto contra 4 homens armados que estavam em 2 motos na estrada Santiago, próximo ao Morro das Pedras, em Vilar dos Teles, São João de Meriti. Durante o tiroteio, além da criança, outras 3 pessoas ficaram feridas, 2 homens e uma mulher. Elas foram levadas para o Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias. Depois de ter aguardado quase 20 horas para ser transferido do Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, aqui para o Hospital Azevedo Lima, em Niterói, Diogo está internado na UTI pediátrica. Ele está em coma induzido, respira com a ajuda de aparelhos e o estado dele é considerado gravíssimo. Quero só a melhora do meu filho e quero a justiça só. Nessa história toda, né, a família da criança é que tem que ser consolada também nesse momento. Claro que a família do policial e do irmão está sofrendo muitíssimo com a perda dos 2, mas infelizmente, ao que tudo indica, né, as investigações, eles também agiram de forma leviana, trocando tiros com esses supostos assaltantes dentro dessa comunidade, né? É o que indica a investigação agora. E aí teriam sido mortos na confusão por milicianos da região. Veja bem, nessa troca de tiros, milícia, tráfico, os próprios policiais que estariam tentando controlar a situação ali dos assaltantes, a criança foi baleada. A criança que não tinha nada a ver com a história, estava brincando no momento em que foi atingida. Agora, se Deus quiser, ela continua internada e vai sobreviver. Mas é muito triste isso que acontece, né? O cidadão de bem ficar refém dentro da sua própria casa, numa comunidade. Aliás, não é só numa comunidade. A gente fala aqui das favelas do Rio de Janeiro, porque são os locais em que as pessoas sofrem mais com a violência. Mas do lado de fora, nas ruas, a gente deu agora há pouco a senhora do Caju também, que morreu. Ou seja, para você ser vítima de bala perdida, basta você estar vivo, né? Para morrer, basta estar vivo. Essa é a grande realidade, sobretudo aqui no Rio de Janeiro. E a família dos policiais, desse policial, aliás, e do irmão dele, que foram mortos lá em São João de Meriti, não quis falar a respeito deles terem sido executados por milicianos, não. Mas as investigações já revelaram isso e agora a polícia está atrás dos paramilitares. O secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, informou que a polícia está investigando e não deu maiores informações sobre esses 2 crimes. E a gente tem também a entrevista dele, pode rodar. Temos algumas informações que têm que serem checadas, observadas e temos que fazer levantamento em algumas áreas. Então,
São essas coisas que vão ser feitas. Até porque essas ações com mortes de policiais não são ações orquestradas. Infelizmente, esses crimes eles entram no rol de homicídios, que é a nossa luta principal de que a gente diminua. Só atualizando para você, porque a gente acaba perdendo as contas de tantos policiais que são assassinados. Só esse ano no estado do Rio foram 105 PMs mortos. 3 deles foram enterrados ontem. O governador Luiz Fernando Pezão também falou sobre os assassinatos de policiais. De acordo com Pezão, a polícia não vai recuar. Pode rodar. A gente não vai retroceder e nem recuar. Essa é a nossa determinação. Estamos investigando, já estamos perto de prender alguns desses criminosos e nós vamos prendê-los, tanto na Maré, como em Magé, como na Baixada. Isso é determinação nossa, nós não vamos sair da rua. Cada policial desse morto, a gente vai cada vez colocar mais gente na rua, formar mais policiais para continuar a combater a criminalidade. E tanto o governador Pezão como o secretário Beltrame negaram a informação que está sendo divulgada nas redes sociais de atentados organizados por facções criminosas de dentro de presídios. Ou seja, eles disseram que não vem de Bangu a ordem para matar policiais. Muitos internautas agora, a pedido de policiais, estão fazendo uma campanha na internet para pôr um basta nessas mortes. Coloca aí as fotos. Por favor, a gente vai comentando em cima. Olha, eu repudio a morte e ataque a policiais. Hashtag basta, essa corrente que está na internet, inclusive ontem a nossa amiga Isabelle Benito também falou aqui no jornal. Eu concordo, mas eu vou além. Acho que a gente tem que repudiar a morte de qualquer cidadão de bem. Qualquer pessoa na cidade, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem que repudiar. Porque não pode mais a gente tolerar determinado tipo de coisa. Não pode tolerar que pessoas sejam vítimas de balas perdidas, que policiais sejam executados a sangue frio, estejam eles em serviço ou no momento de folga. Tudo isso a gente tem que considerar que a gente não vive num país em guerra, não. Nós estamos, segundo as autoridades, vivendo em épocas de paz. Imagine se nós estivéssemos em guerra. Eu não quero nem pensar nisso. E mais um atentado na Baixada Fluminense. O vereador de São João de Meriti, Giovanni Leite de Abreu, de 39 anos, conhecido como Giovanni Ratinho, do PROS, aliás, foi atacado a tiros na porta de casa no bairro Vila Rosali, em São João de Meriti. O ataque foi na noite de ontem. Ele fugiu dos disparos correndo, isso segundo ele próprio. A mulher que estava com ele nada sofreu. O Giovanni afirmou não possuir inimigos e desconhece quem poderia querer matá-lo. E só para lembrar, há 9 dias, o prefeito de Mesquita, Rogelson Santos Fontoura, o Gelcinho Guerreiro, também foi atacado a tiros quando chegava em casa em Nova Iguaçu, ou seja, ali na mesma região. E uma estação de trem da Supervia, que fica entre Del Castilho e Pilares, foi construída há 12 anos, mas nunca foi inaugurada. Sabe por quê? Falta apenas o básico, a instalação de passarelas para que as pessoas tenham acesso ao interior da estação. A reportagem é da Melissa Munhoz. A estação de trem fica no bairro de Del Castilho, bem próximo a Pilares. Mas o detalhe é que aqui o trem passa direto. Lá vem ele, olha só, está se aproximando, mas não vai parar por aqui. Ele vai passar direto e a plataforma não existe. E os únicos passageiros que a gente vê por aqui andam desse jeito, vazios. Tudo porque a estação de trem ainda não foi inaugurada. Detalhe, essa construção toda ficou pronta no ano de 2002. Até hoje eu não sei por que começaram a fazer a estação, mas pararam aí. Você que mora aqui na região, faz falta uma estação funcionando aqui, né? Faz. Para ir para alguns lugares longe, faz muita falta. Porque às vezes a pessoa vem e, podendo pegar o trem mais perto, tem que ir mais para longe, entendeu? Então é sacrificado o pessoal. E é chegando aqui em cima que a gente consegue entender a real situação do mais completo abandono dessa estação de trem. Logo aqui em cima a gente se depara com o elevador nessas condições. Enferrujado, pichado, ar-condicionado estragado. E aqui
A visão da plataforma é essa, a completa degradação, tudo sujo, estragado. Olha o estado da bilheteria, as roletas enferrujadas. Agora a gente vê por que está tudo sujo. Olha só esse trivela, a porta não fecha, ela já foi arrombada, a grade. E os usuários de crack e mendigos usam esse espaço para consumir drogas, para dormir. A gente consegue, inclusive, observar um deles deitado na plataforma, dormindo. E muitas pessoas fumam droga ali. Olha, inclusive aqui no local não tem nenhuma passagem de nível e os moradores se arriscam atravessando aqui pela linha do trem sem uma sinalização, sem uma segurança. Aqui pelo menos tinha que ter a passagem. A passarela, né? Inclusive, há 2 meses atrás, morreu uma senhora aqui na linha do trem. É lamentável. Serve para 3 coisas essa estação de trem. Para dormitório de usuário de crack, para que os passageiros sejam atropelados e para virar boca de fumo, porque é ótimo ali. Tem inclusive a cobertura, se os bandidos quiserem, vendem drogas tranquilamente nessa região. Aliás, boa região, bem movimentada ali em Del Castilho. E as pessoas que precisam, os passageiros usuários de trem, que querem aí a passarela construída para poderem acessar, afinal de contas, o trem, ou eles vão pular? A ideia era essa, que pulem, abre as portas e você pula para dentro do trem? Acho que deve ser, né? Em nota, a Supervia informou que realiza estudos para avaliar a viabilidade da operação na estação. Sobre moradores de rua e viciados no local, a concessionária disse que a segurança pública dentro do sistema ferroviário é de responsabilidade do governo do estado, que tem auxiliado no reforço das rondas ao longo do sistema. Ou seja, você constrói para depois fazer o estudo? Essa lógica não está invertida e o dinheiro público vai para o ralo. Enquanto isso, olha quanto se gastou para construir essa estação de trem. Eu não tenho os números para você, evidentemente a Supervia também não vai passar esses números, mas você pode ter certeza que foi muito dinheiro, com o meu dinheiro, com o seu dinheiro que foi gasto para construir isso aí, que agora virou dormitório para usuários de crack. E agora vamos falar de saúde. Vamos voltar com o Daniel Pena Firme ao vivo, que ele vai falar sobre uma campanha de combate à AIDS, que vai promover um mutirão de testagem. Daniel, iniciativa importante essa, hein? Muito importante, Liane Borges. Hoje, quem passar aqui pelo Largo da Carioca vai poder fazer o exame aí do HIV de maneira gratuita nesse evento que está sendo promovido pela Secretaria de Saúde. Para conversar com a gente mais um pouco, doutor Alexandre Kepp, que é superintendente de vigilância epidemiológica da Secretaria. Quer dizer, até que horas as pessoas vão poder passar por aqui e fazer de maneira gratuita o exame de AIDS? Pois é, a ação de testagem, celebração ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, começa agora às 9 horas da manhã, vai até às 5 horas da tarde. Vai ser oferecido um teste rápido anti-HIV, o resultado do teste fica pronto em menos de 15 minutos. Qualquer pessoa pode aqui comparecer e realizar o teste. É uma ação extremamente importante. Uma das grandes preocupações que nós temos é em relação ao número de pessoas que não sabem que são portadoras do HIV, mas que vivem com HIV no seu organismo. Até que horas? Até às 17 horas. A capacidade de testagem de até 1.000 pessoas, então é uma ação que vai mobilizar bastante gente. É verdade, é importante que as pessoas vão lá, muita gente tem medo e esse resultado ficando pronto assim rapidamente, a pessoa já pode saber se está contaminando seu parceiro, tomar o coquetel, né? Afinal de contas, se precaver é sempre o melhor remédio. Agora, Alexandre, muito obrigada pelo teu esclarecimento. Eu queria saber o seguinte, houve um aumento no número de pessoas contaminadas pelo vírus HIV aqui no Brasil? O que a gente está vendo é uma estabilidade da taxa de incidência, mas em alguns grupos preocupa bastante, principalmente o grupo de jovens. Hoje nós vemos não um crescimento absoluto do número de casos de AIDS no Brasil, mas um crescimento relativo, principalmente na faixa etária de jovens. O que preocupa bastante, foi uma geração que não conviveu com seus ídolos morrendo de AIDS como as pessoas mais velhas, e é importante a gente passar para elas essa percepção de risco, que o HIV está presente, o HIV não acabou. Tem diagnóstico, tem tratamento, mas é preciso fazer o teste, é preciso se cuidar. É verdade, você tem toda a razão sobre os jovens, né? O Daniel com certeza vai lembrar Cazuza, Fred Mercury, outros aí, nossos ídolos, né? Nunca mais serão Corona. os mesmos. Tem muitos, né? Agora, Daniel, você aproveita e também faz o teste aí, deu exemplo. Todos nós, se eu estivesse lá, também certamente faria, porque é importante mesmo a gente se precaver. E olha, muito obrigada. Um homem sofreu um acidente doméstico em fevereiro desse ano e teve o tendão e uma veia da mão rompidos. Ele foi encaminhado ao Hospital Azevedo Lima e lá o médico suturou a veia e o tendão.
Só que, algum tempo depois de receber alta, a mão do paciente, você vai ver na matéria, ela começou a necrosar e teve, até hoje, o Thiago não conseguiu fazer uma cirurgia. A família agora está com medo que ele tenha que amputar a mão e acusa o Hospital Azevedo Lima de negligência. A reportagem é do Daniel. A imagem da mão direita do Thiago é forte, a dor maior ainda. Horrível. Parece ter um montão de bicho já roendo meu dedo. É horrível o cheiro também, tá fedendo muito. O drama do rapaz de 30 anos começou no dia 5 de fevereiro, quando ele se acidentou em casa com uma lixadeira. Com cortes na mão e no antebraço, Thiago procurou o Hospital Azevedo Lima em Niterói. Lá os médicos suturaram veias, tendões e a pele e deram alta ao paciente. Em casa começaram os problemas, inchaço, dor e diversos transtornos. Depois eu descobri que o médico costurou o tendão e a veia. Aí ficou sem circulação pro meu dedo. 2 meses depois do acidente doméstico, o Thiago voltou até aqui ao Hospital Azevedo Lima em busca de atendimento. Mas, segundo a família, não teriam atendido o rapaz da maneira devida. O encaminharam a outro hospital. E teve nisso aí um verdadeiro jogo de empurra que dura até hoje. Eu vou em um hospital, aí fala pra mim tal dia. Aí quando vou no outro dia que ele manda, não resolve nada. A mão piora a cada dia. O inchaço só aumenta. E se nada for feito, Thiago corre risco de ter a mão inteira amputada. É muita dor. Já tá querendo passar pro outro já também. Daiane teve que parar de trabalhar apenas para cuidar do marido. Isso gerou um problema a mais, já que hoje o casal vive apenas com um salário mínimo que recebe de auxílio-doença do INSS. Tem escola, tem muita coisa, compra, e o salário só que ele recebe não dá, né? Quero trabalhar e não posso, porque a qualquer momento alguém pode chamar alguém, fazer a cirurgia ou exame de sangue, alguma coisa, e eu não tenho como, eu tenho que ficar acompanhando ele. A família procurou a polícia e denunciou o caso. Thiago, que não se conforma com a situação, promete lutar até o fim por uma solução para o problema. Até onde eu tiver tempo, eu vou correr atrás. Processar o hospital. E fazer a cirurgia rapidamente, né? Em nota, a direção do Hospital Estadual Azevedo Lima informou que, após ter sido atendido por 2 vezes, o paciente foi orientado a retornar ao ambulatório para marcação de exames, para aí sim realizar a cirurgia eletiva, mas, segundo a unidade, ele não retornou lá. Ele teria voltado apenas recentemente. O hospital disse que ele foi prontamente atendido e encaminhado para realizar exames pré-operatórios e será operado assim que saírem os resultados desses exames. Nós vamos para um rápido intervalo, mas antes a previsão do tempo. Diga, Daniel. Liane, hoje vai dar praia, piscina, banho de borrachão na laje, seja lá o que for, porque o tempo firmou, céu claro, céu de brigadeiro em todo o estado, tempo bom neste dia de hoje, temperatura varia entre a mínima de 15 e a máxima de 35 graus. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com outras notícias aqui no SBT Rio Manhã. Pode ser o seu caso, pode ser o caso da sua família. Tudo para o Natal cabe no carrinho, até um carinho. A ceia da família vai no carrinho do Presumic. Ceia completa, família feliz é aqui. Pá peito ou acém, 9,98. Queijo mussarela ou Minas Frescal, 12,90. Café pilão, 6,98. Presunto sadia, 17,90. Arroz branco Camil, 9,95. Feijão preto carreteiro, 2,98. Imperdível, semana especial de ofertas no Presumic de Botafogo. Presumic. O paraquedas não abriu! Mãe, agora como vai ser? Colocar na máquina da Cielo. Papai chegou. Ele que moto. E agora? Como vai ser? Colocar na máquina. Não compra premiado Orocar e Cielo. Você pode ganhar R$1.000 na hora e concorre a 100 mil. Lojista também pode ganhar. Como vai ser? Colocar na máquina da Cielo. Wonderstruck Enchanted, uma fragrância da Taylor Swift. Seja você também uma consultora ou consultor Jequiti. Chegou o Natal Feliz da Raspadinha. Mais de 3.800.000 reais em prêmios para fazer o Natal de muita gente feliz. Dê um Natal feliz de presente para quem você ama. Raspadinha do Rio, para quem gosta de ganhar. Esta é uma pistola de pregos, um exemplo de produtividade. Para o profissional bem treinado, é uma ferramenta de trabalho rápida, precisa e potente. Porém, em mãos inexperientes, ela é um acidente esperando para acontecer.
Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. SBT Rio Manhã. Oferecimento Telex, soluções auditivas 2535-5151. Gente, eu me despeço aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. Um ótimo dia. Patrícia Rocha conta para você agora. Neila, e o nosso helicóptero já encontrou um ponto bem parado da cidade de São Paulo, que é aqui na marginal do Rio Pinheiros, na altura da ponte João Dias. Aqui à direita os carros estão indo em direção a Interlagos. Tem lentidão, aliás, nesse ponto é Castelo e do outro lado é Interlagos, mas nos